Os estimulantes sexuais mudaram positivamente a vida sexual do homem com disfunção sexual. Aquele indivíduo que tem dificuldade de ereção. Os medicamentos hoje, os tratamentos, tanto os medicamentos pela boca, como injeções feitas no pênis, transformaram a vida sexual, devolveram uma vida sexual plena para milhares de homens no mundo inteiro. Agora, o que aconteceu no mundo foi um mecanismo, foi um fenômeno da utilização desses tratamentos para indivíduos que são sexualmente ativos, mas que estão usando elas para melhorar a sua performance, para entregar um resultado de um desempenho sexual melhor, fortuito, às vezes aqui e acolá, mas que se tornou um hábito para muitos homens. De 0 a 10, isso melhora o quê no menino de 25 anos? Ele melhora a qualidade da ereção, porque eles são um vasodilatadores extremamente potente. E é um vasodilatador da região pélvica, da região onde está inserido o pênis. E cientificamente, a qualidade da ereção de qualquer indivíduo, seja ele jovem ou idoso, quando usa essa medicação, o pênis fica mais grosso, fica mais ereto, fica mais rígido, mais firme. E o indivíduo sente isso, tanto sente ele, quanto sente a parceira. A questão é que muitos indivíduos utilizaram essa medicação sem fazer uma avaliação cardíaca e passaram a ter uma performance, uma relação sexual mais duradoura, uma relação sexual mais evidente, mais forte, mais contundente, sem ter feito um preparo cardíaco para aquilo. E ele vem acompanhado, muitos, utilizando isso com Red Bull, com energéticos, com droga. Cocaína. O kit hoje das raves inclui o uso de estimulantes sexuais junto com droga. A bala. Maconha, bala. Acho que a bala e a cocaína são mais fortes, especialmente a cocaína. Especialmente a cocaína. E os novos sintéticos, como o êxtase. Essas substâncias associadas a um estimulante sexual e associadas a uma tendência já determinada por serem, às vezes, pacientes com pressão alta, já com aterosclerose, com uma vasoconstricção determinada por um energético, leva invariavelmente ao infarto. Só um infarto ou um AVC? Tudo que se relaciona ao aumento da pressão. E essas substâncias, estimulantes sexuais, existem remédios para o coração que não podem ser usados de forma alguma com elas, como, por exemplo, os nitratos, o isordil. Aquele indivíduo que, doutor, eu tenho um remedinho aqui que dilata a minha veia do coração. Você não pode usar esse remédio usando o Viagra, usando os estimulantes sexuais. Pera, o senhor está dizendo, então, que existem alguns medicamentos que são cotidianos na vida de uma pessoa que tem cardíaca e que se ela tomar, por exemplo, um Viagra, O Talalafila. Você conhece, né? Eu conheço bem. Eu conheço bem porque sai muito nas propagandas. Talalafila. Se eu tomar esses 2 ou outros medicamentos, de repente pode dar um problema? Está cientificamente comprovado que esses estimulantes sexuais, usados com alguns remédios do coração, como os nitrato, representante principal, o isordil e o sustrate, há uma queda de pressão imensa, que em alguns casos pode ser até fatal, porque é uma queda de pressão que às vezes é refratária, não responde aos remédios habituais que sobem a pressão. E até aquele indivíduo chegar a um hospital, ele pode ter uma parada cardíaca. E mais ainda, quando os médicos, e eu digo isso, eu sou professor de medicina, e eu digo isso na aula de infarto, quando você estiver num pronto-socorro e chegar um homem, seja ele hoje em dia em qualquer idade, com um infarto, antes, sentindo aquela dor do infarto, que quando a gente dá o isordil, a dor passa, porque ele dilata a veia do coração, antes de você dar o remédio, você tem que perguntar para o paciente: você usou algum estimulante sexual nas últimas 24 horas? E não basta só perguntar assim. Você tem que dizer, olha... Como é? Tem que dizer, o senhor usou algum remédio para estimulante sexual? E o paciente diz assim, não. Aí eu digo, ótimo, porque eu vou lhe dar agora um remédio que você pode até morrer se você tiver usado. Ele diz, não, doutor, não me dê esse remédio, não. Eu não usei, não, mas não me dê esse remédio, não, dê outro. Aí a gente já sabe que... Doutor Paulo, mas quando o cara fala assim... Tem alguns casos no Brasil, isso é bem emblemático sobre isso, né? Digo, o cara morreu porque tomou Viagra. O cara morreu porque tomou Tá lá na fila. Tadalafila. O cara morre disso? Ele morreu do infarto.
E o infarto foi provocado pelos fatores de riscos outros antes daquele Viagra. Não foi pelo calor, né? Não. Porque ele era sedentário, porque ele era estressado, porque ele não fazia os exames, porque era diabético, tinha um colesterol alto, tinha uma história familiar positiva. Aí utilizou aquele Viagra e resolveu ter um desempenho físico incompatível com a sua realidade. Ele não fazia exercício nenhum, ele não fazia esforço nenhum. Aí utilizou o Viagra, teve a ereção, mas a ereção acompanhada de movimento, de atividade física. E ele não aguentou. E aquilo ali foi só a gota d'água que rompeu a barragem toda. Na verdade, o Viagra ali não foi o causador do infarto por si. Ele foi o fator que desencadeou o evento por conta da atividade física excessiva no indivíduo que não estava preparado para aquilo. A pergunta de $100. Pergunta, que eu tenho uma outra aí também que é boa. Qual o kit do Dr. Paulo Márcio indicaria para um cidadão comum de primeiros socorros em casa? Para ter no carro? Para ter no carro, para ter em casa. Eu acredito que o melhor médico do paciente é o próprio paciente. Se você está sentindo que seu corpo não está bem, procure assistência médica, procure uma orientação imediata. Agora, se tem dor no peito, e é uma dor no peito com características cardíacas, uma dor apertando, que caminha para o braço esquerdo, que sua frio, que vem acompanhado daquela sensação de vômito, da às vezes com tontura. Vômito, da tontura. Muito parecido com a ressaca, Aquela né, dor, doutor? aquela dor que aperta o peito, Mas é. que aperta mesmo, que a pessoa diz, meu Deus do céu, eu vou morrer disso aqui. 2 comprimidos de AS infantil. ASzinho, aquele de posto mesmo, aquela cartelinha amarelinha ou a vermelhinha, bote na boca, mastigue e vá embora para o hospital. Esse tratamento realmente muda a vida. Está cientificamente comprovado. Se a aspirina fosse inventada hoje, seria um dos remédios mais caros da medicina, porque sozinha a aspirina salva até 25% das pessoas que têm infarto. Isso é louco demais. Só que é um remédio inventado há mais de 100 anos e que a medicina não consegue aumentar mais o custo. Não é uma droga nova, né? Não. E hoje não pode fazer nenhum estudo científico, não é permitido por nenhum lugar do mundo se fazer um estudo científico em quem tem infarto sem dar AS para os 2 grupos. Quando você vai testar um remédio, Kilce, a gente pega um grupo de pacientes, dá o remédio e para o outro grupo você dá o placebo, que é a farinha. Não funciona. Para infarto, não tem mais dúvida. Os 2 grupos têm que estar tomando AS. Aí o segundo remédio é que você pode dar remédio para um e placebo para o outro. Mas AS tem que estar tomando os 2, porque a aspirina salva a vida de quem tem infarto.